Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro e a todos o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, arrebentando em toda a Baixada Santista e muitos também acompanhando, não só dentro do território brasileiro, mas fora do país também. Gente, hoje vamos abordar um pouquinho a reunião de ontem. Pouquinho não, né? Muito sobre a importante reunião de ontem do Conselho Deliberativo. Mas antes, uma quebrada de gelo aqui. A Ledeck, que é uma nadadora consagrada norte-americana, já ganhou aí nos 50 metros, ela ganhou várias provas, várias vezes medalha de ouro em Olimpíada, várias vezes campeã mundial. Fizeram um desafio para ela. Ela ganhou 5 medalhas de ouro em Olimpíada e 14 em mundiais. Fizeram um desafio para ela. Falaram assim, ô Ledeck, você seria capaz de nadar 50 metros com um copo de leite na cabeça? Ela falou, eu sou capaz e ainda vou beber o leite quando chegar na outra ponta da piscina. Então vamos ver o que aconteceu aí. Põe no ar aí se ela conseguiu o desafio. Vamos lá. Lelé, vai se preparando. Você já nadou com um copo de leite na cabeça, Lelé? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Olha aí que legal. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Olha lá, ela colocou uma a máscara. A touquinha lá escorregadia, hein? Não, mas é uma máscara que ela consegue respirar por baixo d'água. Tanto é que ela não precisa levantar a cabeça, Sim. tá vendo? E aí equilibrou o copo e saiu fazendo o negócio. Só que ela fez isso, eu vou falar pra você uma coisa. Isso aí nada mais é do que uma grande provocação ao Donald Trump. Será? É, porque ele proibiu o TikTok nos Estados Unidos. Ah. Essa rede mundial que é chinesa foi proibida pelo Donald Trump nos Estados Unidos. Então ela deve ter feito isso como uma grande provocação ao presidente americano e fez aí no TikTok esse vídeo e tomou o leite no final, né? Tá Legal. certo, é um vídeo legal, né? Ela que aí tão medalhista, né? E nesses tempos de falta de competição, aí ela fez alguma coisa também para espairecer a cabeça. Uma referência mundial na natação. Agora sim, boa tarde, Lelé. Tudo Boa bem? tarde, boa Lelé tarde. É o nosso querido Alessandro Nunes Portolomás. Boa tarde a todos os amigos do Baixada Esporte, um abraço a todos. Vamos falar da volta dos que não foram, né? A volta dos que não foram. É verdade, a volta dos que não foram. Foi, não foi, acabou fundo, é isso? Como diria o antigo. O nosso Yuri Alberto fez que foi, mas não foi e acabou fundo, né? Como disse um atleta das antigas aí. Ele acabou indo realmente para o Internacional de Porto Alegre, um acerto foi feito entre as diretorias, não sei o que o Inter ofereceu para o Santos de vantagem para o Santos poder abrir mão de um novo contrato com o Yuri Alberto. O que é certo é que o Yuri Alberto já se acertou com o Inter, é jogador do Internacional de Porto Alegre, já deu entrevista despedindo do Santos Futebol Clube e vai se apresentar ao gigante da Beira-Rio, o Internacional de Porto Alegre. Muito bem. Está conosco também o comentarista Guido Bortolomazzi, que vai falar muito sobre a reunião de ontem do Conselho Deliberativo e dos preparativos do Santos para o início do Campeonato Brasileiro. Meu caro Guido, boa tarde, tudo tranquilo? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. O Internacional fez um belo negócio. Liberou o Sacha, porque já não estava recebendo, porque tinha que receber do Santos 50%. E o Elci Sonda, que é o grande empresário... Delci Sonda, que é o grande empresário lá no Rio Grande do Sul, é que bancou a contratação do Yuri Alberto. Deve ser parceiro do Internacional nessa aquisição. O Yuri Alberto é um jogador de 20 anos. E o Sacha já vai embora do Santos. Quer dizer, o Inter fez o seguinte, ó. A bucha está na mão do clube, do Santos. Eu não vou receber porque o Sacha vai pegar o passe mesmo. Então o Santos está me devendo, ó. Se vira com dinheiro e o Yuri Alberto vem de graça, né, um garoto de 20 anos de idade. Se vai ter futuro ou não vai ter, é um outro problema. Só que ele pegou um garoto jovem ainda e acabou se desfazendo de um jogador que provavelmente vai ganhar o passe na justiça, rescisão contratual, e nem Santos nem Internacional iriam receber bolhufas. Foi isso que aconteceu. Ontem, reunião do Conselho Deliberativo, mais uma vez as contas do Pérez foram reprovadas. E agora? Qual vai ser a atitude daqui para frente? O que vai ser feito daqui para frente, né? Será que o Conselho Deliberativo, juntamente com a Comissão de Inquérito e Sindicância, vai pedir o impeachment do presidente? Vamos falar muito a respeito disso. E daqui a pouquinho não saia daí, porque nós vamos ter um convidado muito especial para falar da reunião de ontem. É rapidinho, eu volto já já. Muito bem, vamos falar um pouco da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, assunto importantíssimo. E o convidado é muito especial.
Vamos trazer aqui o José Rubens Marino, um dos mais antigos conselheiros e um daqueles que tem uma das grandes vivências no clube, não só como integrante do conselho, dirigente, enfim. Rubão, que prazer tê-lo aqui no nosso Baixada Esporte, já fazia algum tempo. Muito boa tarde, seja bem-vindo, Rubão. Olha, Edson, eu estou até emocionado, viu? Porque eu tenho um respeito por vocês enorme, pela família, né? Por você, pelo Guido, pelo Alessandro. Eu realmente, quando o Guido me falou do convite, eu realmente fiquei muito feliz, sabe? Porque eu tenho por você um carinho muito grande. Você é um homem da mais alta qualidade, né? A família é toda da mais alta qualidade. E eu fico muito feliz de estar podendo conversar com vocês nesse programa consagrado à Baixada Santista, que está no estado de São Paulo. Rubão, antes da gente falar da reunião de ontem, é importante falar um pouquinho de você. Você já foi vice-presidente na gestão do Quintas em 78, você passou por diversos cargos, também de conselho deliberativo. Em termos de Santos, quantos anos tem José Rubens Marino de vivência do clube? Bom, de associado eu sou de 1956, não é? Então aí 44 mais 20, 64 anos. 64. Quando eu nasci, o Rubão era sócio do Santos. Nossa Senhora! De conselheiro eu sou fui eleito em 1977, na chapa do Rubens Quintas, não é? Então já se vão aí 33, 23, 44 anos de conselheiro. E como dirigente, você também ocupou vários cargos, né? Oi? Como dirigente, você foi vice-presidente de futebol e exerceu outras funções também, né? Eu comecei como segundo diretor de futebol em 1978, mas depois houve o afastamento do querido Laércio e do querido Zito. Eu acabei como vice-presidente de futebol, a gestão do Rubens Quintas, que eram 4 anos, né? O Rubens Quintas renovou, mas eu realmente disse para ele que eu tinha que me dedicar no Santos e acabei da segunda gestão não participando diretamente, a não ser no conselho, né? Depois voltei com o Miguel Assad, que vocês mesmos foram que praticamente lançaram o Miguel Assad aqui no mercado empresarial da cidade, não é? E o Miguel Assad foi uma grande surpresa, porque eu defendo o Miguel com unhas e dentes e digo para ele que eu estou sempre em contato com ele. Miguel foi um ótimo presidente do Santos Futebol Clube. Miguel teve as contas aprovadas por contabilistas de renome da Baixada, como Manuel Lourenço das Neves, antigo provedor da Santa Casa, da família Bertolotti Ferreira, antigos contadores famosos aqui da Baixada Santista. A única crítica que teve no Miguel Assad foi que ele vendeu o jogador Heriberto praticamente um mês antes de entregar uma derrota que nós tivemos na eleição, até duríssima, contra os ex-presidente e o Luiz de Souza Júnior. Nós perdemos por diferença mínima, não é? Aí houve até uma vingança, mandaram o Tite embora, eu tive que levar o Tite para trabalhar comigo em Cubatão, porque foi uma injustiça de vingança da chapa que venceu, mandou o querido Tite embora do Santos, que era funcionário. E aí reclamaram que o Miguel vendeu, mas o Conselho permitia, não é? Depois até colocaram uma cláusula no Estatuto que hoje o presidente não pode vender ninguém 90 dias antes da eleição. Mas o Miguel deixou as contas pagas, aprovadas, né? E o próprio Miguel Manuel de Santos Sá, que foi eleito a pedido do Edson Arantes do Nascimento na época, né? Que nós fizemos a chapa, teve aquela divergência quando levou para discutir com o Conselho Deliberativo a venda do Cipó e do César Sampaio para o Palmeiras, que eram 2 revelações da base do Santos, né? E houve aquela discussão do Miguel, e naquela noite o Manuel recebeu um telefonema de que a sua filha estava indo às pressas para o Hospital 9 de Julho. Até o Celso Sampaio Lopes acompanhou ele.
Aí começou aquele burburinho que ele fugiu da reunião, que era covarde e tal. Ele acabou com 1 ano e meio renunciando. Mas também foi um ótimo presidente do Santos. Já este que está aí é um responsável. Agora, é isso que eu ia te perguntar. Rubão, nós estamos vivendo aí, nesses 108 anos de Santos, uma das piores crises administrativas que o clube já passou na sua história. E eu estava agora, há pouco tempo aqui, antes de começar o programa, eu estava com o presidente Marcelo Teixeira, conversando com ele agora há pouco, falando a respeito disso. Que o Santos hoje está vivendo um momento tão crítico que se perdeu o respeito pelos administradores do clube. Jogadores do Santos não têm mais respeito pela diretoria, perdeu totalmente o respeito, quer dizer, ninguém consegue mais conversar com os jogadores, diretor do Santos hoje não tem a mínima condição de encarar um jogador do Santos para falar alguma coisa em virtude dos problemas que acabaram sendo criados dentro da Vila Belmiro. Você citou uma situação que pode acontecer de nós termos a antecipação das eleições. As eleições estão marcadas para dezembro. Você acha que a melhor saída nesse exato momento seria acontecer as eleições antecipadas para se criar um novo ânimo para esse Santos Futebol Clube? Eu acho que a melhor saída, se ele tivesse vergonha na cara, não é? Porque eu tenho quase de certeza, eu não tenho conversado com o Rolo, mas eu acho que se ele renunciasse, o próprio Rolo poderia renunciar e haveria aí uma intervenção, tampão de 4 ou 5 meses, que é um tempo até razoável, dentro do próprio Campeonato Brasileiro que estaria correndo, do Santos poder se tentar arrumar e tentar ver a realidade. Porque o problema maior hoje, né, por falta de comunicação, por falta até de honestidade da própria diretoria, é não dar os documentos necessários para que a Comissão Fiscal possa realmente analisar tudo aquilo que ela quer analisar. Ele passou 6 meses, ou quase 9 meses, sem que a Comissão Fiscal conseguisse analisar documentos de compra, venda, pagamento de cartão o cartão aí, agora me informa... Corporativo. Corporativo, né? Corporativo. Na nossa época não tinha isso. Então, esse é o maior problema. Ninguém sabe o fundo do poço. Ele devia, na minha opinião, e deve, né? Porque a gratidão do cidadão é uma das primeiras obrigações, né? Ele devia e deve à família Teixeira gratidão. Porque quando ele começou com o movimento Santos Vivo em São Paulo, junto com muitos paulistanos, até o Milton Neves participava desse movimento, ele aproveitou a oportunidade para adentrar no Santos profissionalmente e passou a ser beneficiado por Santos profissionalmente na sua vida profissional. Então ele deve essa gratidão à família Teixeira, que amparou ele, o próprio Milton Teixeira, o próprio Marcelo, né? Eu não vou nem falar do Roma, que deu para ele um cargo de assessor internacional sem ele falar até inglês, né? O cara pega um cargo de assessor internacional e não sabe falar inglês, o Mauro sabe falar português. Então ele deveria estar sempre com o Marcelo, já que o Milton está no plano superior, sempre com o Marcelo se orientando, né? Mas eu, como vivi perto do Marcelo esses tempos todos no Conselho Deliberativo, estava sempre conversando com ele, e ele jamais pediu uma opinião para o Marcelo. Entendeu? Você veja como ele é totalitário, não é? Ele faz pela cabeça dele, e quiçá o Pedro Doria é um pouco que dá respaldo para ele. Então é um homem que realmente veio com segundas intenções no Santos, e que, se Deus quiser, o presidente que entrar vai a fundo para poder ver os erros e poder penalizá-lo. Alessandro. Rubão, eu queria que você sintetizasse o que aconteceu na reunião ontem. As contas foram reprovadas e, a partir de agora, qual o caminho será seguido? As contas foram reprovadas com um novo parecer da Comissão Fiscal,
bastante fundamentado na lei do Profut. O anterior não era. Esse hoje está bastante fundamentado, aonde ele com gestão temerária, os procedimentos são mais rigorosos. Hoje o Marcelo Teixeira prometeu que hoje de manhã já estaria na mão da Comissão de Inquérito de Sindicância esse parecer, que tem 10 dias para chamá-lo novamente para que ele possa fazer uma nova defesa e depois que ele faça essa nova defesa, a Comissão de Inquérito de Sindicância tem 5 dias para apresentar ao Marcelo o novo relatório, que se for acompanhando o relatório da Comissão Fiscal, vai ao Conselho para afastá-lo imediatamente para que vá à Assembleia do Conselho, porque a única Assembleia dos Sócios, porque o único que tira o presidente do cargo pelo Estatuto é o associado do Estado. Rubão, eu vi parte do relatório da Comissão Fiscal e alguns pontos que a comissão indagou sobre os problemas que a administração teve e que documentos que eles solicitaram não foram... Guido. Oi. Guido. Oi. Está cruzando algum som aí. Está me ouvindo agora direito? Pode falar. Então, o que eu queria saber é o seguinte... Agora eu estou. Então, eu acompanhei o relatório da Comissão Fiscal e nesse relatório eles apontam várias irregularidades ao longo de 2019, contratos de comissões, a venda do Bruno Henrique, o cartão corporativo, vários problemas acabaram sendo levantados durante o período de 2019. Na sua opinião, qual foi o mais grave de todos e que você acha que, através desse problema, pode-se dar o impeachment? O uso do cartão corporativo para bem próprio, para si, é uma penalidade muito forte dentro do Profut. O não recolhimento de impostos, isso é apropriação indébita, e que já se vai um montante realmente razoável, é crime, tá certo? E o estouro do orçamento, né, porque ele realmente jamais pediu para suplementar o orçamento, jamais juntou documentos, porque reza que cada contrato realizado tem que juntar uma ata aprovada pelo Comitê Gestor, não é? Que a aprovação do Comitê Gestor, senão é nulo de direito. E nada disso ele fez. Realmente é uma administração complicada e com problemas seríssimos. Rubão, ontem eu estava com vários amigos santistas e a preocupação da maioria hoje dos santistas que a gente conversa é com relação ao início do Campeonato Brasileiro no próximo final de semana. Porque, como você disse, ele vai ter 10 dias para se defender e depois desses 10 dias, aí pode ser pedido o afastamento imediato, segundo o Estatuto do Santos, com base no Profut também, por gestão temerária. É a única maneira de se afastar. Ele vai ser afastado e vai aguardar o julgamento do impeachment, né, que é o julgamento feito pelo associado, afastado do cargo. Mas o Santos vai estar em meio a um campeonato brasileiro. O Santos vai estar em meio a um campeonato sem poder fazer contratação, sem poder registrar atleta, né? E isso tudo, o santista está preocupado com isso. O que pode ser feito para minimizar esse problema todo? Porque renunciar, pelo jeito, ele não vai fazer, não tem condições, ele não vai dar esse braço a torcer, ele vai esperar o julgamento do associado afastado. O que fazer para minimizar o problema do Santos hoje? Olha, ele como eu falei, Alexandre, ele não dá satisfação para ninguém, né? Eu tinha sugerido ao Marcelo que nós reuníssemos o maior número possível de conselheiros e expôssemos até ele, como o Cruzeiro fez, não é? O Cruzeiro, foram ao presidente, pediram para ele renunciar. No primeiro ato, o presidente não renunciou, mas no segundo dia, no outro dia seguinte, ele renunciou. Então, era uma única forma de se fazer mais rápido, não é? Agora, nós temos também uma outra proposta,
que foi feita pelo conselheiro, e me perdoe ele, que eu realmente não lembro, ele foi um dos primeiros a falar, de que ele pediu à mesa do conselho que crie uma comissão urgente para assumir junto com o Pérez e acompanhar de perto todas as medidas daqui para frente que o Pérez fizer. Então, é mais uma proposta que o Marcelo tem que resolver com a mesa, a mais prática para acontecer. Eu não queria estar na situação do Marcelo, uma situação bastante difícil, não é? Porque ele é um cargo bonito, né? Um cargo de presidente do conselho, mas ele não pode, com uma canetada, tirar o Pérez. Nenhum de nós, com uma canetada, tirar o Pérez, não é? Então, é uma situação difícil. Ele, se fosse um santista, como ele se diz, né? Tem dúvida, porque ele até mandou um cumprimento ao André pelo título de campeão e tal, sem ordem de ninguém de Santos, em nome do Santos. Se ele é santista, como ele se diz, ele tinha que hoje vir a Marcelo e falar: Marcelo, em respeito ao Santos, em respeito a você, eu estou entregando minha carta. Alexandre, era a única solução mais rápida. A outra, nós estamos, infelizmente, na mão de um cidadão irresponsável, dito por mim. Bom, vou só dar duas informações. Primeiro, ontem, mais ou menos, uns 30 torcedores da torcida jovem, da Sangue Jovem e outras organizadas estiveram aqui na Unisanta conversando com o presidente Marcelo Teixeira. Ele acabou nos relatando agora há pouco o que aconteceu na reunião e os torcedores estão preocupados com os destinos do clube e pediram providências para o presidente Marcelo Teixeira. Como o Rubão falou, ele não pode fazer nada como presidente do clube, como presidente do conselho. Ele tem apenas que passar essas informações para o próprio conselho e, através das leis que regem o clube, tomar as medidas cabíveis. Agora, outra situação. Eu fiquei sabendo também que o presidente do Santos sumiu de uma tal maneira que o Gesualdo, na segunda-feira, reuniu o elenco do Santos, jogadores, que todo mundo estava cobrando atitudes, e ele disse o seguinte: eu não consigo falar com o presidente. Eu quero falar com ele, quero conversar com ele, quero trocar ideias com ele e não consigo falar, porque os jogadores cobraram do Gesualdo postura do presidente. E o técnico falou: olha, eu não sei porque eu estou ligando, é mais fácil falar com o presidente de Portugal do que falar com o presidente do Santos. Mas aí que eu quero emendar a pergunta para o Rubens Marini, e por isso que eu fiz, logo no início do programa, um histórico do Rubão. Para que o torcedor, principalmente os mais jovens, saibam quem é que está falando. Uma pessoa que tem a dimensão do que representa o clube e o que é realmente a visão daquele que já ocupou diversos cargos, não apenas no Conselho Deliberativo, mas também na parte executiva do clube. O Rubão, como muita gente fala, vocês são os dinossauros da imprensa. Somos mesmo. A gente viveu um tempo em que tinha presidente, vice-presidente de futebol, diretor de futebol, gerente de futebol. Aí o Guido chegava no CT, ou que não tinha CT na época, era na Vila, vou falar com o Rubão, que é o vice-presidente de futebol. O Rubão tem alguma informação? O Rubão só não atendia se ele tivesse, que na época ele era gerente de banco, falou só: eu estou aqui no banco trabalhando, eu não posso, mas fala com o diretor que ele vai te dar informação. Hoje, você não tem diretor que fale, gerente, não tem ninguém. O Santos parece um fantasma. Quantas vezes? Fantasma. Quantas vezes o Guido desceu a escadaria da Vila Belmiro depois do jogo, entrevistando o presidente Marcelo Teixeira, indo até os vestiários do Santos, conversando, batendo papo, e ele contando tudo. Quantas vezes isso? Então, agora é isso que eu quero perguntar para o Rubão em relação a essa pergunta do Guido, que falou que o Gesualdo reuniu os jogadores. Na sua enorme vivência de clube, você já viu uma situação tão dramática como essa, Rubão, a ponto de você chegar e falar: meu Deus, com quem eu falo aqui? O Santos é um barco, é um navio fantasma? Você já viu isso ao longo de toda a sua vida de Santos Futebol Clube, Rubão? Não, nunca vi, né? Nunca vi. Eu sempre tive muita liberdade de conversar com os presidentes, com o Laor, vou falar do Marcelo, de Milton, de Ernesto Vieira. Eu tinha liberdade com o Laor, eu tinha liberdade com o Odílio, eu tinha liberdade com o Modesto Roma, de levar, de conversar, de ir no final da tarde, expor o meu pensamento,
né? Pegava o Zé Paulo comigo, íamos lá no Odílio, né? Comentamos muito a contratação. Falei, Odílio, caso do Leandro Damião, é indefensável, né? Tudo isso nós falamos. Zé Paulo está aí de prova, né? Mas igual ao Pérez, não. O Pérez é daqueles que você não consegue nem brigar com ele. Porque se você xingar ele de FDP, ele vai te abraçar, vai te beijar e você vai ficar sem graça e dar um soco nele, entendeu? Ele é muito, muito, muito cara de pau. O Andrés, presidente do Corinthians, disse que ele não é normal. Ele falou numa entrevista, a gente conversa na Federação Paulista com o presidente do São Paulo, do Palmeiras, agora do Santos não dá para conversar porque ele não é muito normal. Você sabe o que acontece? O pior defeito do homem, tá certo? Isso, graças a Deus, eu ensinei ao meu filho e ensinei ao meu neto, né? Que a pior defeito do homem é a mentira, não é? Porque você mente agora de manhã e não sabe o que falou à tarde, então você fala outra história. Você veja essa notícia do Yuri Alberto, né? Está estampado no jornal hoje que ele fez uma reunião antes com o CT, com o Comitê de Gestão, no CT com os jogadores, para justificar o investimento do Yuri Alberto, para não criar drama no plantel. À noite, quando eu cheguei da reunião, quando terminou a reunião, já tinha um documento do Inter na televisão dizendo que tinha contratado o Yuri Alberto num acordo com o Santos Futebol Clube. Quer dizer, um negócio louco, né? Se à tarde ele fez uma reunião para justificar com o plantel, e logo mais ele fez um acordo com o Internacional acertando o Yuri Alberto. Então é um destemperado, não é? Um negócio que faz pela sei lá como é que ele faz, né? É um negócio terrível, né? E hoje... Oi. E o problema do Sacha também é uma situação meio estranha, né? Essa troca que o Santos fez com o Internacional, 50% do Zeca, 50% do Sacha, e a comissão que o intermediário ganhou, R$1.400.000? Isso aí, inclusive, nós já tínhamos deixado pronto para ir para a mesa do Conselho, apresentar para a decisão do Conselho, para que ele realmente, através do seu erro praticado em cima do Estatuto do Santos, porque o que aconteceu? Ele discutiu com o Comitê Gestor via sala do Zap, né? E dos membros do Comitê Gestor, que são 7, mais 2, o presidente e o vice-presidente, apenas o Pedro Doria estava com ele na transação, dando carta branca para ele realizar. Os demais membros, o vice-presidente, o Rolo, o André Rueda, o próprio Gaia, de cabeça eu não sei de todos, disseram o seguinte, que era uma vantagem. O Zeca estava parado, o Sacha poderia crescer e poderia vender, que era bom fazer essa transação, trazer o Sacha, dar o Zeca e ficar ainda com direito de 50% do Zeca e o Internacional ficar com 50% do Sacha. Mas nenhum deles queria que tivesse comissão de intermediário, senão não aprovariam a transação. Na ata do Zap, não é? Eu até solicitei do André Rueda que ele fosse a um cartório autenticar essa ata do Zap, porque para ela ter valor legal, ela tem que passar por um cartório. Eu estou aí com 2 advogados, o Guido e o Alessandro, não é? Ela tem que vir pelo um ato do cartório para ter legalidade, né? Ela não pode ser uma xerox simples. Eles foram, o Zé Carlos de Oliveira, até o outro membro do Comitê Gestor, fez o documento, deu para a CIS. A CIS, através do relator nosso, o Coronel Rubens, fez o documento, estava por decidir, nós íamos assinar, já que estava pronto, que o Conselho Deliberativo aprovasse uma ação em cima dele, pedindo ressarcimento e não pagamento ao doutor Augusto, que era o intermediário, já que ele garantiu ao Comitê Gestor que não tinha comissão, e depois ele e o Pedro Doria fizeram um aditamento e assinaram um contrato de R$1.462.000.
A mesma coisa com o Bruno Henrique, que está mal explicada aquela comissão de R$1.600.000 na venda do Bruno Henrique por Flamengo, né, Rubão? O Bruno é espantoso esse ato, né? Porque a comissão fiscal, né? Eu acho que com a devida autorização do presidente Marcelo, poderia gerar um documento à presidência do Conselho que se diz hoje uma diretoria séria, né? Uma diretoria moderna, e perguntar por que eles efetuaram um pagamento de R$1.600.000 e pouco ao filho do Renato Duprat, que hoje tem a empresa, já que o Renato Duprat não tem mais nada no seu nome. E saber o porquê. Se foi a pedido do Santos, aí sim tomar medidas, né? Porque é estranho, né? O Renato Duprat aparecer nessa transação, né? Como o presidente tinha dito que não teve reunido com o Renato Duprat na compra do Cueva, e está hoje comprovado que ele teve reunido, né? Então é muita mentira, né? É difícil você lidar com mentiroso, né? Bom, nós estamos conversando com o conselheiro José Rubens Marino sobre a reunião de ontem, assuntos importantes, a gente vai voltar daqui a pouquinho com o Rubão para falar muito mais dessa reunião, e uma pergunta que eu vou deixar no ar aqui. O Rubão, com essa vivência toda que ele tem do Santos, ele falou, olha, isso aqui pode ser uma caixa de Pandora, né? Porque a gente pede documento, ele não dá, ninguém sabe como é que está a situação. Eu vou perguntar para o Rubão, dentro da experiência que ele tem ao longo da sua trajetória no Santos, de quanto ele calcula que seja a dívida do clube. Porque o Santos tem tanto pepino para resolver que, na verdade, a gente não sabe a dimensão disso tudo. Se o Rubão, com toda a maturidade e experiência de Santos que ele tem, ele pode dar uma previsão para a gente de quanto o Santos estaria hoje devendo. Olha, eu quero dar um recado importante para você que está com pane no celular. Celular é uma ferramenta indispensável hoje. Você contata a família, empresas, clientes, amigos, enfim. Aí dá um pane no celular, você fica sem o chão, né? Então traga aqui na Top Center. Há 10 anos, no mesmo endereço, ao lado da porta principal da Unisanta. Profissionais de altíssima qualidade e com credibilidade no mercado. Se você não quiser sair de casa, é só ligar o celular que está na tela. 988-01-5626. Eles mandam um técnico aí, desde que seja em Santos, hein? Apenas em Santos. Eles mandam um técnico, avalia o problema, faz o orçamento, você aprovando, você pode pagar em 12 vezes no cartão. Deu pane no celular? Top Center. Horário de funcionamento presencial aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta, é da 1 da tarde até as 7 da noite, conforme determina a Prefeitura Municipal de Santos, tá bom? Qualquer problema no celular, Top Center. Uma pausa, eu volto daqui a pouquinho com José Rubens Marino. Até já. De volta para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje entrevistando José Rubens Marino, falando da reunião do Conselho Deliberativo de ontem, que reprovou as contas de 2019 do Pérez, a probabilidade de afastamento do presidente e até, quem sabe, antecipação de eleições. Antes de continuar o papo com ele, eu lembro a você que a Cacau Center é a maior loja em termos de festa na Baixada. Falou em festa, falou Cacau Center. São mais de 60 mil itens, hein? E vem aí o Dia dos Pais, que é um presente bacana. Faça uma cesta de produtos da Cacau Center e presenteie o papai. Olha, meu pai adora chocolate, mas ele é diabético. Não tem problema. A Cacau Center tem a maior variedade de chocolates para diabéticos também. E é uma delícia, por quê? Nessa pandemia toda, o papai vai abrir lá o chocolate, vai almoçar com a família e todos vão compartilhar das delícias dos doces e chocolates da Cacau Center. Guido Bortolomazzi, sua pergunta ao José Rubens Marino. E a pergunta vem de um telespectador, o Marcelo Gabeira, aqui de Santos. Rubão, ele pergunta o seguinte: na opinião dele, o vice-presidente e o presidente que fossem candidatos à presidência do Santos deveriam morar na cidade, ter residência fixa na cidade de Santos. Mas o Pérez falou também que tinha. Aonde ele? O Aníbal Gomes não falou? Perguntaram para ele, ele falou, não, eu tenho residência aqui, vou morar aqui. Então, cadê? Mas ele fala sentado uma coisa e em pé ele fala outra. Não, ou mas fala tinha de que pé estar no uma coisa estatuto do e quando clube. senta ele fala outra. Isso pode acontecer, Rubão? Não, você não tem direito de tirar ele vir do cidadão, né? Eu só acho que o Santos paga um preço além dos outros. Você veja o seguinte, há uma discussão, o Santos tem que implantar o voto à distância.
o Santos tem que pôr urna em Campinas, em Piracicaba, porque ele tem torcedor. Ora, a massa corintiana é enorme, a massa palmeirense é enorme, a massa são paulina é boa, tá certo? Nenhum deles tem voto à distância, urna fora do Morumbi, do Parque São Jorge e do Parque Antártica. Ora, por que o Santos? O cidadão que quer ser sócio do Santos, normalmente ele ama o Santos. Então, vir na Baixada uma vez a cada 3 anos para votar no seu clube é até um prazer. Né? Vem a Santos, come um bom peixe. Agora, ficam dizendo voto à distância, urna na capital. Pô, nenhum clube tem. Eles querem o modelo de Porto Alegre. Em Porto Alegre tem 2 clubes, não é? E normalmente é chapa única. Então, voto à distância com os equipamentos que nós temos hoje, não é problema. Agora, num clube onde nós estamos tendo aí 4, 5 candidatos a presidente, o voto à distância se torna inútil, porque o equipamento hoje não traz a seriedade que a mesa do conselho merece. Eu concordo e discordo de alguns pontos de você, Rubão, me permita isso. Eu concordo com você que quem é sócio do Santos e ama o Santos pode vir aqui à cidade para votar. Agora, o que o Inter de Porto Alegre e o Grêmio fizeram, no Rio Grande do Sul, que só tem 2 torcidas, o estado inteiro ou é vermelho ou é azul, para eles é vantajoso, é óbvio, porque eles alavancaram o sócio-torcedor, fazendo com que o sócio-torcedor tivesse direito a voto à distância, né? O Santos poderia, por ter uma grande torcida, poderia também alavancar o sócio-torcedor fazendo isso, mas fazendo isso com modernidade. Hoje você tem bancos, por exemplo, que tem o reconhecimento biométrico da face. Então você coloca lá o seu rosto e você vota através do aplicativo. Mas isso é uma coisa que pode ser para modernidade, até para alavancar mais o sócio-torcedor do Santos. Mas concordo com você que quem é apaixonado tem que vir a Vila Belmiro para votar. Eu sou contra esse negócio de voto à distância. Eu acho ridículo isso aí. Mesmo porque o Rubão falou uma coisa certa, o Rio Grande do Sul tem 2 times só, Inter e Grêmio, que são fortes, com grandes torcidas. O estado de São Paulo, pô, você tem grandes torcidas dos outros clubes, entendeu? Você tem que favorecer e fortalecer a Baixada Santista. Essa é a realidade. O Santos é de Santos, tem que ser votado aqui. Vem na Vila, vota na Vila. Pô, tem coisas que já aconteceram na outra eleição. Voto em São Paulo teve problema de urna. Ô, Rubão, em que pese você ter dito que não tem acesso a documentos que o presidente não entrega, eu insisto nessa pergunta. O Santos tem uma série de problemas que pode explodir não agora, mas talvez no colo do futuro presidente. Você falou aí, por exemplo, do Cueva. Esse é um assunto que está em aberto ainda e vai dar pano para manga. O próprio Sampaoli... Esse é o Leandro Damião. Sem falar do Leandro Damião, que não pagaram e a dívida triplicou. 15 milhões de euros. De euros. Ele está falando que esse é outro Leandro Damião. Esse é outro Leandro Damião, Você tem aí, por exemplo, o caso do Sampaoli, que vai explodir na justiça, se ele está com a razão ou não está com a razão. Se o Santos estiver com a razão, o Sampaoli vai indenizar. Agora, se o Sampaoli tiver com a razão, é 10 milhões para um, mais tanto para outro, e pagar esse, pagar... Aí você olha e fala, meu Deus... É uma dívida mais a que o Santos tem. Como é que faz para pagar isso se o Santos não tem receita? Então, eu pergunto claramente para você. Hoje, em que pese você não ter documentos nas mãos, quanto é que você calcula que é a dívida do clube hoje? Aproximadamente 600 milhões. Não sei dizer para você o curto prazo. Né? Eu tomei conhecimento ontem, pela reunião do Conselho, que o Santos fez um empréstimo no BMG de 24 milhões de reais, eu não sei precisar quando foi, se foi agora, se foi um pouco atrás, e deu como garantia as suas contas a partir de 1º de janeiro. Veja que absurdo. Os recebíveis de recebíveis. primeiro... E pode fazer isso, Rubão? Eu acho que se ele fosse honesto para com ele mesmo, ele ia discutir isso com o Conselho, né? Essas coisas todas são feitas à revelia de estatuto, porque você não tem acesso, a Comissão Fiscal tem sofrido muito para ter informações para relatar ao Conselho, né? Você vai saber só depois que você assumir e fazer realmente um levantamento brutal para ver todos os erros
que ele praticou em cima de orçamento, de estatuto, que ele deveria ter pedido, por exemplo, as cotas estão antecipadas de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. Tudo isso, a primeira ordem minha tem que pedir ordem para o Conselho, tá certo? Eu não me recordo, tá certo que eu tive um pouco afastado por uma cirurgia grande que passei, mas eu não me recordo, eu acompanhava tudo, eu não me recordo. Ele não vai no Conselho Deliberativo, desde maio do ano passado, né? Que ele não vai no Conselho Deliberativo. Ontem não apareceu. Na anterior, ele apareceu, falou 1 minuto e passou para o Pedro Doria fazer a defesa em nome dele, quer dizer. Mas diretamente para o Conselho, para que o Conselho indague e ele responda, ele não vai desde maio do ano passado. Rubão, você falou agora do Pedro Doria, que o Pedro Doria fez a defesa do presidente. O presidente tem um vice-presidente que é o Orlando Rolo. As contas foram reprovadas. Em caso de afastamento, aí eu pergunto para você, porque a gente sabe que o Rolo ficou um tempo afastado do clube, até por conta do presidente ter afastado ele. Mas o Pedro Doria não. O Pedro Doria faz parte do Conselho Gestor e atuou junto com o presidente esse tempo todo. Em caso de afastamento, se afasta o presidente e o Conselho Gestor inteiro ou só o afastamento do presidente? Não, automaticamente o Orlando Rolo assumindo, ele troca todo o comitê gestor, né? O comitê gestor, ele é mais ou menos como o ministro do presidente, né? da República. São indicações, né? Há do referendo do Conselho e o Conselho pode retirar também. Agora, só uma coisa. O Rolo, quando chegou na suspensão do presidente, naquela suspensão da CBF, né? O Rolo chegou já com o comitê gestor pronto, né? Destituído todo o comitê gestor atual. Não tem o menor relacionamento entre o comitê gestor atual com o Rolo. Aí eu ia te perguntar uma coisa. Em 2018, o Rolo não participou só no início, aí teve aquele problema envolvendo o presidente e o vice-presidente, e o Rolo foi afastado, acabou saindo, pediu afastamento, e não participou de 2018 inteiro. Participou só no início. Não. 2018, alô, Guido, Oi. 2018 ele participou até setembro. Até setembro, né? 2019 2019. que ele não participou, certo? É. Ele ficou de fora. Quer dizer, tudo o que aconteceu nesse ano de 2019, que as contas foram reprovadas, o Rolo estava fora, estava afastado. Se acontecer alguma coisa da retirada do presidente, automaticamente o Rolo assumiria o cargo de presidente do clube até o final do mandato. Mas existe a possibilidade da chapa inteira sair, de acontecer alguma coisa da retirada total da chapa, Rubão? Não, só se passar essa emenda do conselheiro Alexandre Soares de eleição antecipada. Aí sairia todo mundo, até o conselho atual, né? Teria que sair fora, teria que renunciar também, para poder fazer novas eleições, novos conselheiros e nova presidência assumir. Aí sairia todo mundo. Na minha visão, se nós conseguirmos a renúncia ou o afastamento do Pérez, o Rolo assume. Se não der o direito dele assumir, ele vai à justiça e eu acho que a justiça dá o direito a ele. Rubão, a gente vai ao intervalinho, volta daqui a pouquinho, mas para você responder rapidamente, na anterior, não nessa reunião de ontem, na anterior, o Pedro Doria fez a defesa do Pérez. Ontem foi o Pedro Doria que defendeu novamente ou não? Não, foi o Fábio Gaia. Errado, eu achei até pedir uma questão de ordem, porque no caso do Pedro Doria da anterior, o presidente no ato deu poderes para o Doria falar no comitê gestor. Ontem, o único que apareceu do comitê gestor pela primeira vez foi o Fábio Gaia, né? Que é um empresário aqui do Grande ABC. Ele que fez a defesa, mas ele não tinha poderes para fazer a defesa. Para mim, é um ato nulo, porque ele não apresentou à mesa um ofício dizendo que ele estava representando o presidente Pérez. Então vamos fazer o seguinte, uma paradinha muito rápida e voltamos já com os destaques finais com o José Rubens Marinho. Segura aí.
Bem, de volta ao último bloco do Baixado Esporte, hoje aqui recebendo a figura ilustre de um amigo, um amigão mesmo de anos e anos, são 40 anos de vivência no clube, hein? Nós entramos em 80 no rádio, na Rádio Cacique, de Moraes Júnior, Paulo Roberto. É bom lembrar que Rubens Marino foi o baita do repórter Nossa, de campo. E muito. Rubão, por favor, estamos a 3 minutos e meio do final do programa. Qual a mensagem que você, com esse amor enorme que você tem pelo Santos, deixa para o associado, para o torcedor e para o simpatizante do clube? Fique à vontade, Rubão. Olha, eu acho que nós temos que realmente acompanhar o novo presidente, né? Que seja realmente um presidente que tenha interesse somente no Santos Futebol Clube, que esqueça possíveis vantagens que o futebol está dando hoje aos dirigentes, né? E que a torcida tenha uma paciência, porque o novo presidente vai precisar muito de falar a verdade para a torcida acompanhar e o Santos ficar médio durante os próximos 5 anos para poder voltar um pouco mais forte. Porque, como eu disse, ninguém sabe o fundo do poço. E o fundo do poço realmente é fundo. Rubão, muito obrigado, grande abraço e disponha sempre da gente, viu, Rubão? Olha, Edson, obrigado né? Um beijo no coração de vocês. E o que eu peço à torcida do Santos é isso. Nós somos Santos. Segundo, pode ser. Segunda, não. E vamos acreditar nisso. Vamos torcer para o Santos. Vamos fazer da Vila Belmiro o verdadeiro alçapão, né? Jogos dentro da Vila Belmiro a partir do Campeonato Brasileiro agora, porque aqui vai ser a nossa casa. Aqui nós vamos ter que arrumar os pontos para que nós possamos estar no meio da tabela para cima. Se for jogar fora daqui, é mais complicado. Guido, sucesso na sua carreira de pré-candidato a vereador. Vou torcer muito que São Vicente ganhe um homem como você. Alessandro, um beijão. Edson, um beijão. Obrigado. Aí, portanto, nosso querido José Rubens Marino, esse é um patrimônio do clube. Esse pode dizer de peito aberto. Eu conheço o Santos como a palma da minha mão. Sei cada atalho que tem ali, não só como membro do Executivo, mas também do Legislativo. E quando o Rubão fala, olha, a gente não tem dimensão do tamanho desse poço e aonde que chega esse fundo, é porque a situação está periclitante. Alessandro, 2 minutos para fechar o programa, falar um pouquinho do Campeonato Paulista, amanhã tem Corinthians e Palmeiras e a Covid. O Corinthians falou assim, está no regulamento, eu não preciso fazer o teste de Covid. Mas vai fazer, já decidiu, vai fazer. Isso vai fazer na sexta-feira. Vai fazer hoje o teste. Tá fazendo não, hoje. sábado. Então, é sexta-feira. Só que eu não quero nem falar de Corinthians nem de Palmeiras, eu quero falar do Rubão, que deu agora uma mensagem a você, torcedor. E você mais novo, principalmente você dos grupos de WhatsApp, os grupos que tem todo mundo aí, inclusive o grupo do Pedro Pérez. Aprenda com um cidadão que ama o Santos e que vive o Santos há tanto tempo a respeitar principalmente aqueles que cobrem o Santos e que gostam do Santos de graça, né? De graça, porque tem muita gente que recebe para falar do Santos, né? Agora, quem cobre o Santos de graça e traz a informação para você. Você que está aí nos grupos de aplicativo, né? Pense nisso. Pense como é importante ter santistas como o Rubão. Seja um santista como ele. Obrigado, Alessandro. Guido Bortolomás, o seu destaque final, Guido. Não, eu só agradeci o apoio do Rubão, né? Essa daí foi... Rubão, obrigado pelo apoio. Eu sou mesmo pré-candidato a vereador em São Vicente. E a gente está aí, né, nessa luta aí, vamos ver o que vai acontecer. O pessoal sempre pergunta, pô, mas você é pré-candidato? Eu falei, sou pré-candidato a vereador em São Vicente e estamos juntos aí. A partir de terça-feira a gente acaba se despedindo aqui, porque vai ter que ficar um período fora aí, né? A partir de terça-feira não, sou Guido Bortolomás. A partir de sexta-feira o senhor já dá adeus. Ah, não, por quê? Porque segunda-feira já é proibido de falar com o pré-candidato. Dia 10 pode. Não, dia 10 é segunda-feira, não pode. Não, é até dia 15. Não, até dia 11, Bom, então vamos ver isso aí depois. O negócio é o seguinte, a gente fala sempre isso daí. O que falta para o Santos, hoje, dentro dessa diretoria, é amor pelo clube. O que está sobrando em outras pessoas, como o caso do Rubão, e outros tantos que nós temos aí. Infelizmente, o Santos hoje é dirigido por pessoas que não amam o clube. Para deixar o Santos nessa situação, eles têm raiva do Santos, têm ódio do Santos. Eles não gostam do Santos Futebol Clube. Um abraço e até amanhã.
Gente, muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia e eu continuo dando essa mensagem ao presidente Pérez. É uma questão de grandeza, é um ato de grandeza. Renuncie, presidente, seja humilde para que o Santos não vá para o segundo escalão do futebol brasileiro. Porque do jeito que está indo, não dá para prever nada. Renuncie. Até amanhã. Tchau.